Bom dia! Fala, galera do nono ano. Vamos continuar o módulo 8, página 410, ok? Vamos para a questão de número 3. Considere o triângulo AMB inserido no quadrado ABCD, cujo lado mede 4 centímetros e M é o ponto médio de CD. Então, vamos lá. Nós temos o quadrado ABCD. Dentro do quadrado está inserido o triângulo AMB, que é o triângulo mais escuro. O ponto M é o ponto médio. Se o lado AB mede 4 centímetros, o que o ponto médio faz? Ele divide o segmento aqui em duas partes iguais. Então, DM equivale a 2 centímetros e o segmento MC, 2 centímetros. Como é um quadrado, o lado AB mede 4 centímetros. Assim, o lado BC também mede 4 centímetros. Agora, qual é a probabilidade de se selecionar ao acaso um ponto qualquer da superfície da figura e ele pertencer, na letra A, ao triângulo ABM, na letra C, somente ao quadrado e na letra C, ao triângulo AMD? Eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Pensaram? Primeiro passo é encontrar a área do quadrado. A área do quadrado é lado vezes lado. 4 vezes 4. A área do quadrado, 16 centímetros quadrados. É possível também encontrar a área do triângulo ABM, que é esse triângulo mais escuro. A base vezes a altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. Qual é a base do triângulo? 4. Qual é a altura do triângulo? 4. Como você encontra, então, a área desse triângulo? 4 vezes 4, que é 16, dividido por 2, 8 centímetros quadrados. Também é possível encontrar a área do triângulo AMD. Vamos lá? Triângulo AMD. A base é 2, a altura é 4. Então, base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 4, 8. Dividido por 2, 4 centímetros quadrados. Então, agora nós vamos responder as perguntas. Qual é a probabilidade de se selecionar ao acaso um ponto qualquer da superfície da figura e ele pertencer ao triângulo ABM? Qual é a área do triângulo ABM? É 8, em relação ao total da área do quadrado, que é 16. Então, escolher um ponto do triângulo é 8 em 16. Aqui é possível simplificar por 8, eu fico com a probabilidade de 1 para 2, ok? Na letra B, pertencer somente ao quadrado. Pertencer somente ao quadrado, nós temos que 8 centímetros quadrados pertencem ao triângulo, ok? A área total do quadrado é 16. Quanto não pertence ao triângulo e pertence somente ao quadrado? Do 16, você tira 8. Então, quanto pertence somente ao quadrado? 8. 8 de quantos? De 16. É possível simplificar por 2 e nós também temos uma chance de 1 para 2. Na letra C, pertencer ao triângulo AMD. A área do triângulo AMD é 4 em relação à área total do quadrado, que é 16. Aqui é possível simplificar por 4 e nós temos uma probabilidade de 1 para 4. Ok? Agora nós vamos para a questão número 4, ainda da página 410. O dado da figura tem a forma de um octaedro regular. O que é um octaedro regular? Ele tem as 8 faces,
triangulares e são idênticas. E elas serão numeradas de 1 a 8 e têm igual probabilidade de saírem quando se lança o dado, certo? Então, nós temos 8 faces numeradas de 1 a 8. Na letra A, construa o espaço amostral do lançamento desse dado. O que pode sair quando você lança esse dado? Pode sair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque as faces são numeradas do 1 ao 8, ok? Na letra B, qual é a probabilidade de se obter um número divisor de 8 quando se lança o dado uma vez? Quais são os divisores de 8? Por quem o 8 dá divisão exata? Ele dá divisão exata por 1, por 2, por 4 e por 8. Então, nós temos quantos divisores de 8? 4. De quantos do espaço amostral? 8. É possível simplificar por 4, então a probabilidade de se obter um número divisor de 8 é 1 em 2. Letra C. Suponha que você lance esse dado uma única vez. Assinale a afirmação verdadeira com relação ao seu lançamento. É mais provável que saia um número par. Nós temos o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Desses 8, metade são números pares, a outra metade são números ímpares. Então, é mais provável que saia número par? Não. A mesma probabilidade para sair par e sair um número ímpar. Quais são os números pares? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, nós temos 4 possibilidades que são os números pares, que são o 2, o 4, o 6 e o 8. E nós temos 4 possibilidades que são os números ímpares, que são o 1, o 3, o 5 e o 7. Então, não é mais provável que saia par. As probabilidades são iguais. Então, vamos à segunda afirmação. É igualmente provável que saia um número par ou um número ímpar? Sim. Então, a alternativa 2, a segunda afirmação, é a correta, ok? A terceira, é mais provável que saia um número ímpar? Não. São igualmente prováveis números pares e números ímpares. A quarta, é impossível sair um número ímpar? Não. Então, a única alternativa verdadeira é a segunda. Agora, a número 5. A número 5. Vamos retomar as propriedades da potenciação e reduzir as expressões ao menor número possível de potenciações. Vou começar com a letra A e depois eu vou mostrar para vocês um resuminho com 2 propriedades da potenciação. Na letra A, nós temos 2 elevado ao cubo, que multiplica 2 elevado a menos 5, que multiplica 2 elevado à sexta potência. Qual é a propriedade quando as bases são iguais na multiplicação? Você vai adicionar os expoentes, certo? Então, você vai adicionar o 3 com o menos 5 com 6, certo? O 5 é negativo e o 6 é positivo. Então, qual é a regra aqui? Você vai adicionar o 3 com o 6, que são os dois positivos. 3 mais 6 fica 9. Do 9 você tira 5. Simplificando, você tem 2 elevado à quarta potência. Ok? Agora a letra B. 2 elevado a meio vezes 2 elevado a 1/3. Eu vou fazer em um rascunho porque o espaço aqui não é suficiente. Prontinho, aqui o rascunho. Vocês podem fazer no caderno. Qual é a regra na multiplicação? Eu fiz aqui um esquema para quem não lembra. Propriedades da potenciação. Primeira,
quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Conserva-se a base, porque a base é igual, e adiciona-se os expoentes. Então, eu tenho um exemplo: 2 elevado à quarta potência vezes 2 elevado ao cubo, ou terceira potência. Você conserva a base, adiciona o expoente 4 com o expoente 3. Você fica com 2 elevado à sétima potência. Agora, a segunda propriedade é a divisão de potências de mesma base. Conserva-se a base e subtraem-se os expoentes. Um exemplo: 2 elevado à quarta potência dividido por 2 elevado ao quadrado ou segunda potência. Conserva-se a base 2, você subtrai o expoente. Do 4 você tira 2 e fica com 2 elevado à segunda potência ou 2 elevado ao quadrado. Eu acho muito importante que vocês anotem isso no caderno ou na própria apostila. Agora, na letra B, é multiplicação. Nós vamos adicionar os expoentes. Só que como os expoentes são fracionários, nós temos que fazer o MMC. Como 2 e 3 são números primos e seguidos, o MMC é a multiplicação deles. 2 vezes 3, 6. Nosso novo denominador é 6. Como você encontra o numerador? Você pega o 6, divide por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Na próxima fração, 6, divide por 3, 2, vezes 1, 2. O 3 você soma com 2, fica 5, e o denominador continua 6. Então, não se esqueçam, encontra o MMC, depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Agora, vamos voltar para a letra C. Prontinho. Na letra C, quem não tem expoente, você completa com 1, tá bom? Então, nós temos 2 terços elevado a menos 5, vezes 2 terços elevado ao expoente menos 2, vezes 2 terços que não tem expoente, você completa com 1. Aqui, você vai adicionar os dois expoentes negativos e o resultado continua negativo. Menos 5 com menos 2, menos 7. Esse menos 7, você vai adicionar ao 1. Como são sinais diferentes, você subtrai. Do 7, você tira 1, fica com 6. Conserva o sinal do maior, que é o 7. Então, nós temos 2 terços elevado a menos 6, ok? Agora, a número 5, letra D. Nós temos 5 elevado a 2 terços, vezes 3 elevado a 2 terços, vezes 5 elevado a menos 1, vezes 3 elevado a menos 2. Nós só podemos resolver aqueles que têm bases, o quê? Iguais. Nós vamos resolver base 5 com base 5, base 3 com base 3. Agora, eu quero que vocês tentem resolver. Daqui a pouquinho, eu coloco a resposta. E aí, conseguiram? Então, fica assim. O 5 elevado a 2 terços multiplicado pelo 5 elevado a menos 1, nós vamos resolver esses dois porque tem bases iguais. Então, fica 2 terços menos 1, porque o 1 é negativo. E vamos resolver o 3 elevado a 2 terços vezes o 3 elevado a menos 2, porque eles têm bases iguais, certo? Quem não tem denominador, você completa com 1. Tem que ser feito o MMC. O MMC entre 3 e 1 é 3, certo? Aqui, a primeira fração não se altera, porque não houve troca de denominador. Na segunda, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3, certo? Do 2, você tira 3, fica menos 1 terço. Então, 5 elevado a menos 1 terço. Agora, vamos resolver a parte da base 3. 2 terços menos 2. Completa com 1 no denominador. O MMC entre 3 e 1 é 3. Então, não se altera a primeira fração. A segunda, você tem 3 dividido por 1, 3. Vezes 2, 6. Do 2, você tira 6. Fica menos 4. E conserva o denominador 3. Aqui você pode resolver? Não, não pode. Porque são bases o quê?
diferentes. Então, você resolve base 5 com base 5, base 3 com base 3, certinho? A letra E tem espaço suficiente na apostila. Nós temos 2/7 elevados a menos 5, dividido por 2/7, quem não tem expoente, completa com 1. O traço da fração indica uma divisão. Na divisão, nós vamos subtrair os expoentes. Então, fica menos 5 menos 1. Menos 5 com menos 1, soma e conserva o sinal. Fica 2/7 elevado a menos 6. A última, na letra F, nós temos 3 elevado menos 3 elevado a 2/3 dividido por menos 2. Aqui não tem expoente, você completa com 1. Vezes menos 2 elevado a menos 3, vezes menos 3 elevado à quinta potência. Nós vamos resolver a letra F do mesmo jeitinho que foi resolvida a letra D. Só podemos resolver aqueles que têm o quê? Bases iguais. O menos 3 com o menos 3, menos 2 com o menos 2. Agora você vai tentar e daqui a pouquinho eu volto com a resolução. E aí, você conseguiu? Então vamos lá. O menos 3 elevado a 2/3, nós vamos resolver com o menos 3 elevado à quinta potência. Como é multiplicação, aqui fica uma adição. Conserva a base, soma o expoente. Aqui, esse traço de fração indica que é uma divisão. O menos 2 com o expoente menos 3, nós vamos tirar quem? O 1, porque é uma divisão. Então, fica menos 3 menos 1. Aqui, no caso, como tem fração, quem não tem denominador completa com 1 e bora para o MMC, não é isso? Então, o MMC de 3 e 1 é 3. Não vai ter mudança na primeira fração, porque o denominador não teve alteração. Já na segunda, 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 5, 15. Agora, conserva o denominador e soma 2 mais 15, 17. Então, menos 3 elevado a 17/3. O que acontece com o menos 2? Continua aqui multiplicação. Menos 2 elevado a menos 3 com menos 1. Menos 3 com menos 1, soma e conserva o sinal. Fica menos 4. Posso resolver aqui? Não posso, porque as bases são diferentes. E essa foi nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Espero que todos tenham entendido. Tchau, tchau!